Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, tá me acompanhando aqui nosso ex-convidado fixo, né, o Diego Quaglia, que foi demitido recentemente, agora ele tá lá no clubinho junto com aquele que não deve ser nomeado. E aí, gente, essas piadas, o pessoal vai acreditar nessas porra aí. Idiota. E tá aqui nossa ex-membro honorária, né, que também foi demitida recentemente, mas por falar mal de Rap Fit em público, a Bianca, do Horror Noir. Oi, obrigada pelo convite de novo, David. Caraca, Bianca, você não gosta de Rap Fit? É isso mesmo? É isso mesmo, eu acho um desenho muito feio. Nossa, isso? Nossa, outro podcast. Vou até me retirar daqui. Um review depois de grande, ó, dá nisso. Se eu não gostava pequena, eu não vou gostar grande. Eu confio no meu senso crítico de criança. Cara, lógico que não, eu tava lá comendo terra. E terra tem um gostinho bom. Olha, Eu matei meu ponto. Justo. Então, como já viram pelo título, a gente vai estar comentando aqui sobre outro filme que ninguém pediu pra gente, né? Mas assim nós vamos fazer, que é o A Casa do Lobo de 2018. Mais sobre o filme logo depois da vinheta. La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Então, pra quem não conhece, A Casa do Lobo, ele é um filme de 2018, né, que é dirigido pelo Joaquim Cosina e o Cristóbal León. E sobre o que fala esse filme, Bianca? Então, A Casa Lobo, ele, na verdade, ele tem um pequeno contexto político nesse filme, porque ele vai tratar uma situação que foi a colônia alemã que tinha no Chile durante a ditadura do Pinochet, que era uma colônia feita por um ex-militar nazista. Então ele criou uma espécie de seita nazista, e essa colônia era utilizada para tortura de alguns inimigos da ditadura. E para além disso, essa colônia também é bastante conhecida pelos abusos sexuais que aconteceram nela, envolvendo menores de idade. Até teve um reconhecimento público em 2017 sobre isso, e algumas vítimas foram indemnizadas. Então tem assim um contexto histórico bem pesado. E dentro desse contexto, A Casa Lobo, ela é um conto meio de terror. Ele foi feito por 2 artistas plásticos, e isso é bastante interessante porque acaba sendo um filme que explora todos os níveis possíveis de uma animação. E ele conta a história da Maria, uma colona que deixou escapar 3 porquinhos, e então, com medo de ser punida, ela acabou por escapar para a floresta, mas na floresta tinha lenda sobre um lobo, e então, com medo, ela se abrigou numa casa. E nessa casa, ela encontrou 2 dos 3 porquinhos que ela tinha deixado escapar. E então, meio que assim, numa pegada meio Pinóquio, ela começa a tratar os porquinhos como se fossem meninos de verdade, e eles vão se transformando em crianças de verdade, até que chega num ponto em que eles ficam sem comida e as crianças tentam comer a Maria, e aí ela pede ajuda pro lobo e ele vem salvar ela. Resumidamente, o filme é sobre isso. Então, o interessante é que, acho que diferente dos outros filmes de stop motion que a gente falou, né, todos que a gente falou, eles tinham essa mesma pegada visual, que é trabalhar esse estilo de stop motion meio que quase como, eu esqueci o nome da técnica em específica, mas é aquela que ela é feita meio que numa massinha, sabe? Então, ela é uma coisa mais confortável visualmente, né? E uma coisa que eu achei interessante, assim, já desde o começo do filme, é como a direção de arte, ela meio que vai pra vários caminhos, assim, quando ela tá construindo visualmente, sabe? Os personagens e a casa e tal. Tipo, o tempo todo parece que a madeira vai se formando e dando vida para aqueles corpos, assim. Não sei o que vocês acharam disso. Eu acho muito legal que o filme entra em construção do começo ao fim, né? As coisas vão se construindo, os elementos dos filmes, né? Os objetos. E ele usa muito desse stop motion pra isso, né? O que é uma coisa... É engraçado, porque é fofo e até é horripilante, né? Esse uso dos bonecos, dessas coisas, ele se construindo e desconstruindo
durante o filme, né? A gente tá falando em off, David, lembra até aquele outro animador que a gente já falou aqui também, né? Qual que é o nome dele? Como que se fala? É o Jan Svansmacher. É, o Jean, que né? ele dirigiu o Alice, né? Ele tem o Alice que é em stop motion e o Tessanek, né? Que é o Little Watch. Ah, esse filme é tão lindo. Ótimo. E aí, cara, ele lembra muito ele. E também me lembrou um pouco essa coisa de como o filme fala do abuso. Aquele outro filme que a gente falou aqui, que é daquela... que também envolve lobo, que é o lobo e os carneirinhos. Que eu não lembro o nome daqui, a gente falou nos curtos. My Goats, né? Que é o da... Que também tem essa questão do lobo, enquanto essa presença, né? Que ronda a casa, realmente. É engraçado, você falou, tipo, dessas coisas que te lembrou. Cara, uma coisa que eu achei legal é que toda hora eu pensando no filme, né? Porque ele é um filme bem surrealista, assim. Uhum. E aí ele acaba, tipo, apontando pra várias leituras, assim. Aí ele me lembrou muita coisa, tipo, picada, sabe? Tipo, me lembrou esse estilo do Jan Smacher, como a gente citou, só que essa questão do lobo, ela me lembrou muito... Sabe aquele episódio da terceira temporada de Legion? Que ele é todo um conto narrado, né? Sim, tipo, num universo abstrato. E aí, tipo, a fantasia, ela se dá através de umas velharias, ao invés de ser literalmente uma coisa fantástica. É meio que um monte de sucata que é usada pra construir o plano astral, sabe? Nossa, cara, me lembrou muito isso, assim. Muito Buñuel também. David Lynch me lembrou um pouco, aqueles curtas do David Lynch em animação me lembrou. Então também lembrou várias dessas coisas, assim. Eu acho que a direção de arte, pra te colocar naquela casa, te colocar naquele mundo, eu acho muito forte. Eu acho muito forte o trabalho de câmera do filme também, sabe? Assim, de colocar diante daquele olhar do horror, sabe? Assim, que o trabalho de câmera que acontece na animação, sabe? Eu acho muito bom. A inconstância daquela realidade também é transmitida pela fotografia, né? Tipo, ao mesmo tempo que o stop motion, ele é essa coisa trêmula que ele vai se formando na sua frente, a câmera também ela é, tipo, inconstante, ela não para, sabe? No filme isso é muito foda mesmo. Exato. E você, Bianca, o que você achou? Quando eu vi esse filme, eu fiquei bastante impressionada. Já tinha bastante tempo que eu queria ver, só que acabei enrolando e fui sempre enrolando. E quando eu vi esse filme, eu fiquei muito, muito impressionada. Tinha, assim, muito tempo que eu não via uma coisa tão absurda de boa. Porque, é que nem eu falei, ele explora a arte plástica em vários níveis possíveis, assim. E quando você vai aprender stop motion, na parte que eu tava na escola, eu fiz uma época que eu fiz tipo audiovisual, só que era meio virado para stop motion. E então tinha muito essa questão que a gente fala do stop motion de massinha. E é engraçado que aqui você não tem só um stop motion de massinha, você tem um stop motion que envolve pintura, você tem um stop motion que envolve a própria escultura. A questão que eles fazem com o plástico, eu acho maravilhoso, o plástico se transformando em água, por exemplo. Toda a questão da casa ser quase um organismo vivo que vai se movimentando o tempo inteiro. Tem uma cena específica do filme que eu acho, assim, fenomenal. Eu acho que eu nunca vi uma coisa tão espantosa no cinema, de verdade, porque o trabalho técnico e artístico que tem ali é muito grande. Que é aquela cena que as criancinhas estão se revoltando assim contra a Maria, e de repente vai ficando tudo preto e vai tendo várias camadas de tinta em cima e fica tudo preto, e depois tem só um foco branco de luz que vai descendo e subindo em várias cenas da casa. E depois tudo isso junto com os movimentos de câmera que vocês falaram também, que é essa coisa trêmula o tempo inteiro se movendo, acaba sendo uma experiência muito imersiva. Você sente que está dentro da casa, você sente um certo incômodo, é até incomodativo às vezes, alguns momentos, porque é um filme muito, muito sensorial de verdade. Eu acho que é fenomenal o que eles conseguiram fazer com isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos de making off, mas eles demoraram alguns anos até para fazer esse filme, porque eles construíram maquetes reais de casas e tudo aquilo que a gente vê no filme está sendo construído numa casa de tamanho real mesmo. E eu acho isso, assim, fenomenal. Nossa, cara, isso é sensacional mesmo. Aliás, eu gosto como são duas características que, tipo, elas vão parecer opostas do jeito que eu falar, mas acho que elas se complementam bem no filme, que é o quanto a casa, enquanto organismo vivo, ela é vasta e ao mesmo tempo o quanto ela é sufocante, sabe? Porque, tipo, até por ela ter essa estética, né, de câmera na mão e essa coisa trêmula, inconstante, a casa, ela sempre parece um ambiente gigante, sabe? E as próprias reformas que ela vai passando sempre dá uma sensação de um novo. Então a casa, ela tá o tempo
ela tá o tempo todo se reinventando. Só que ao mesmo tempo isso é claustrofóbico, né? Porque Muito. a personagem, ela tá presa naquilo, e a narrativa, ela vem, a narração externa, né? Ela vem muito tempo todo enfatizando como ela saiu de lá e agora tá só ela e os porquinhos e tal. Então, tipo, ao mesmo tempo que esse elemento textual, ele te prende, ele te limita aquele espaço, o espaço, ele ainda é vasto enquanto você tá vendo, sabe? E aí, tipo, isso gera esse oposto, assim, na narrativa, que eu acho que acaba provocando duas leituras muito diferentes, mas muito complementares uma à outra. Sim, eu concordo. E é incrível como a casa consegue, ao mesmo tempo, se transformar num ambiente tão hostil e, de repente, num ambiente tão confortável. Porque tem momentos ali que você sente um certo conforto familiar, com a relação da Maria com os porquinhos. E, de repente, tudo vira do avesso e você tá numa cena totalmente desconfortável. E a própria construção dos corpos, que era tão bonita, passa a ser uma coisa mais grotesca. É bastante interessante como o filme consegue passar, assim, de ambientações tão diferentes pela casa, e é engraçado como isso é refletido na técnica. A própria forma como a casa é pintada, as pinceladas são muito mais fortes quando é um ambiente hostil, a construção dela é totalmente diferente, e isso é muito legal. Sim, nossa, uma coisa que a gente costuma reclamar aqui em muitos filmes, né, é essa questão de como o filme, ele tem um conceito que é textualmente bacana, e esse conceito, ele nunca visualmente rende alguma coisa, sabe? E aí, nesse filme, ele é meio que o oposto, porque, por exemplo, a gente passa ao longo do filme, né, a nossa relação com os porcos muda, né, quase como a Maria, porque no começo eles são os porquinhos dela e depois ela constitui família. Isso é uma coisa que textualmente, assim, ela é muito rica, só que visualmente fica melhor ainda, porque a gente vê essa mudança dos corpos dos porcos, e ela é gradual, né, tipo, primeiro a gente tem o porco enquanto porco mesmo, aí depois a gente acompanha, né, tipo, o porco meio que com os membros alongados, assim, quadrúpede, com as mãos que lembram ser humano, né, e aí depois eles vão literalmente se transformando em humanos, e os corpos deles vão se deformando e virando o corpo de gente, sabe? É um negócio que é grotesco, mas que textualmente quer dizer muito para aqueles personagens, sabe? Porque literalmente você tá acompanhando essa mudança gradual que o texto tá te propondo, e você vendo visualmente o que ele tá querendo dizer, sabe? Eu acho que é riquíssimo, eu acho assim. que ele faz o que, enfim, todo bom filme tinha que fazer, né? Que é pensar em como a encenação e como o visual mesmo, de como aquilo é feito, seja filmado ou animado, né? Diz coisas que o filme está dizendo no subtexto, né? E aquilo ganha força pela aplicação dentro de como aquilo é encenado, ou animado, ou filmado, ou visualizado, enfim. E eu acho que o filme tem muito disso, né? Outro filme que me lembrou também foi aquele que a gente falou aqui, aquele The Hand. Não sei se o David vai lembrar. Tá lembrado, David? Assim? Sim. Do Giratinka, né? No sentido que, tipo, ele tem uma força política externa ameaçadora, né, também, né, que inclusive são forças políticas opostas, de um filme pro outro, ideologicamente, eu digo, que aqui é a ditadura do Pinochet, né, e aqui que está dentro do filme, a gente entende a opressão dela dentro do filme, mas ela é uma força invisível e que trabalha de uma forma fabulesca, né, assim. Uma outra coisa que me lembrou, assim, nossa, esse vai ser o podcast do esse filme me lembrou outra coisa, né? Porque, sabe aquele filme, o Boa Noite Mamãe? Sim. Nossa, cara, me lembrou demais, assim, a relação dos porcos com ela, sabe? E muito como o filme constrói essa dinâmica familiar e, tipo, né, já spoilando um pouquinho do que acontece no final, e muito de como pra onde o final vai levar aqueles personagens, sabe? Porque é isso de você tá acompanhando a narrativa em que você tem uma tensão crescente, que ela é derivada de outras coisas, só que aí depois essa tensão, ela se volta pro núcleo familiar que você tava acompanhando mais cedo, sabe? E em ambos os filmes a criança, tipo, assume esse papel, assim, de um ser maléfico, sabe? Total. Sim, parece muito, realmente. Não, eu acho bastante interessante a relação das crianças com ela. É meio bizarro se você parar pra pensar no contexto político, porque é quase como se os porcos representassem aquelas próprias pessoas que eram obrigadas a viverem naquelas colônias, né? Então é meio bizarro você pensar que aquilo representa uma certa desumanização daquelas pessoas, e o processo da Maria é voltar a humanizá-las só pra depois perder a humanidade, sabe? É muito bizarro, porque é um filme que não te dá esperança no final. Ele tem um tom muito esperançoso no início, e depois você vai perdendo toda a esperança ao longo do filme, até chegar no final e ser muito trágico. Assim, eu concordo muito, ele tem esse tom de esperança no começo, mas ele mescla isso também com uma certa
tem uma coisa estranha acontecendo, né? Como você tinha falado, né? É meio que uma atmosfera de, sabe, de pesadelo, em que, tipo, você não necessariamente tá fugindo de alguém, mas você sente que alguma coisa tá acontecendo, aquela não tem algo que tá no ar, porque aqui. você sabe que alguma coisa ruim tá lá, exatamente. Cara, e uma coisa que eu amo, assim, é como o filme, ele constrói, literalmente, nesse caso, vários signos, tipo, pra gêneros diferentes e dentro de si mesmo, sabe? Porque tem várias coisas que a gente vê que são ícones de cultura pop, né? Inclusive, muito louco que, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que aparece 2 adesivos do Chaves colados, assim, na cama dela. É um quadro do Chaves e do Kiko, muito bom. E aí, tipo, isso vira uma recorrente no filme, que é ele trabalhar com o elemento do mundo real, mas dentro daquela atmosfera fantástica ele tem um outro contexto, né? Porque é como se essas duas coisas estivessem confrontando, é como se o mundo externo estivesse vazando para aquela casa e, tipo, a casa ela reagisse a isso, né? E aí a gente acaba que o filme ele vai mudando esteticamente, né? E o tom dele meio que muda, sabe? Ele sai dessa atmosfera mais confortável e familiar para algumas cenas, para essa coisa de pesadelo, até ele virar uma tragédia no final. Eu gosto muito disso. Isso é muito legal mesmo. Inclusive, já que a gente tá falando de coisas que lembraram a gente o podcast, né? Enfim, já se utilizou disso. Vou me utilizar mais uma vez. Isso me lembrou alguns curtas do Kenneth Egan, que inclusive fica a dica, ele é um diretor experimental norte-americano, que trabalha muito com surrealismo, essas coisas, diretor fudido, que ele pega certos códigos da cultura pop norte-americana, mas pra meio que quebrar no meio, sabe assim, meio que... Pra reivindicar pra ele, né? Pra reivindicar pra ele, pra subverter dentro de uma lógica totalmente marginal e que mostra o submundo por trás daquilo, né? Então os curtas dele são cheios de sexo, tem uma coisa bem sexualizada, tem toda uma temática LGBT nos curtas dele, sabe? Assim, de como ele mostra a hipocrisia do American Way of Life, sabe? Então ele pega bem essas coisas, esses códigos de James Dean, Marlon Brando, esse marinheiro, moto, a boa família, Mickey Mouse. Tem o curta inteiro dele que é sobre Mickey Mouse, que é meio pra destruir o Mickey Mouse, sabe? Então é muito legal. J'ai la voz de Pedro. Hambre. 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 Ya vamos a comer. E vamos falar um pouquinho dos personagens, né? Vamos começar falando da Maria, que é a protagonista e com quem a gente acaba acompanhando o filme inteiro. O que vocês acharam, assim, da interpretação da atriz, né, que faz a voz e das diferentes máscaras que ela assume ao longo do filme, né? Porque, tipo, uma coisa legal do filme é que, apesar de você ter a voz e ela ser constante, os personagens, eles são inconstantes, né? Eles são retratados, como a Bianca colocou, de diferentes maneiras, com stop motion. Às vezes isso é pintura, às vezes é boneco, às vezes isso é o próprio objeto com algumas características que são associadas direto ao personagem, né? Tipo, como o filme constrói muito essa imagem da casa e da casa ser uma extensão dos corpos dele, né? Nada mais justo que os personagens serem representados através da casa, né? Então, muitas cenas a gente tem as paredes com a janela e elas formam o rosto da cara da Maria, ou a cama é a própria Maria e tal. O que vocês acharam dela enquanto personagem? Se tem uma crítica que eu tenho a esse filme, ao mesmo tempo que ele é muito deslumbrante visualmente, talvez por ser numa língua que a gente não esteja habituado a ouvir, você fica meio desnorteado no início. E você não tem uma ambientação muito boa nesse sentido na história. Você fica boiando um pouquinho. E você não entende muito bem o que aconteceu um pouco com a Maria, por que ela tá tão apavorada. Mas depois eu acho que a construção dela, principalmente a construção dela enquanto figura materna, é muito, muito boa. Quanto a Maria também, enquanto a própria parte da casa, como você falou, eu acho muito linda aquela cena que ela vai saindo da cama. Enfim, eu acho que tem uma construção de personagem muito boa nela. Ela também acaba por ser uma espécie de heroína, né? No sentido de que ela salva os porcos, mas no final acaba por não conseguir o propósito dela. Eu acho muito bonito também aquela parte em que ela é representada como se ela fosse um pássaro na gaiola. Porque no fundo é isso, não é? Ela nunca vai conseguir fugir verdadeiramente e ser verdadeiramente livre. E essa amargura que ela tem acaba sendo uma coisa bastante presente na personagem dela o tempo inteiro. Sobre ela, eu assim, isso é pra ela, mas se estende com características diferentes a outros personagens do filme. Eu senti muito que o filme tem essa coisa de já te jogar mesmo na situação e tal, e não te contextualizar. Meio porque aqueles personagens são mais, ao meu ver, né, como eu senti, mais do que uma história formal, assim, que o filme vai seguir e tal.
eles são mais pra refletir um subtexto do filme, mais do que uma história deles mesmo, sabe? Assim, por mais que eles tenham uma história da Maria, da relação dela com os porcos e tudo isso, acho que o objetivo maior deles, pra mim foi refletir mais coisas externas que o filme tá querendo dizer no subtexto, sabe? Então eu vejo a Maria um pouco dessa coisa da pátria mesmo, da pátria ferida, sabe? Eu fui mais por esse lado, sabe? De sentir ela, sabe? Assim, da pátria machucada, assim, não da vítima, mas do abuso infligido, de como você vai sobreviver a isso, sabe? Assim, desse sentimento de companheirismo da pátria que se busca uma resistência, sabe? Não sei se vocês pensaram isso também, mas foi uma linha de raciocínio, sabe? Uhum. Então, eu também senti muito isso, assim, em relação a ela, tanto que eu acho que eu gosto que o filme ele faz esse esforço pra construir, não só ela, né, mas já adiantando um pouquinho também sobre o caso dos outros personagens, né, eles são muito mais alegóricos do que personagens literais próprios do filme, né? Porque eu acho que o filme ele busca muito um senso universal, tanto que esses momentos em que ele recorre pra buscar os nomes dos personagens, eles vão pra religião, né, católica ou cristã, justamente pra mim, pelo menos na minha leitura, né, pra eles buscarem um senso maior de tipo universalidade no conto, sabe? Tipo, é um conto que é universalmente difundido, e aí, tipo, os nomes eles serem bíblicos pra mim já ressalta isso, sabe? Ela ser Maria e ela ser a mãe e a figura do começo na qual ela é associada ser a mãe de Jesus, pra mim ressalta esse tipo de coisa também do filme. Não, e uma coisa, você falou da voz, né? Você falou do lance da voz, né? É muito boa essa voz mesmo, que realmente faz a gente sentir num pesadelo, né? A voz da atriz que faz ela, né? É uma coisa meio assustadora, ao mesmo tempo doce. É uma coisa muito doida, assim. É bem legal. Sim, nossa, é muito louco, tipo assim, porque essa parte que a Bianca comentou mais cedo, né, em que ela tem que ser a mãe, ela consegue realmente pregar uma coisa doce, assim, na voz, que é maravilhosa, mas nos momentos que ela tá em desespero e que ela clama, assim, pelo lobo, sabe, nossa, cara, que agonia, assim, que essa dubladora consegue. Mas eu gostei muito da dublagem dela também. Acho que pra mim é um dos pontos altos do filme, é a dublagem dela também. Sim, com certeza. Com certeza, pra mim, eles funcionam como personagens alegóricos. É que nem eu falei, os próprios porcos, eles representam um pouco as pessoas que eram desumanizadas ali naquelas colônias. E isso acaba sendo bastante pesado, porque o tempo inteiro você sente quase como se fosse uma prisão. Você se sente abafado no filme, você sente uma claustrofobia que é inexplicável, assim. E isso acaba se refletindo. Eu acho que é muito por esse abuso que eu acho que, alegoricamente também falando, tem muito a questão do abuso também, principalmente na relação dela com o lobo, né? E você sente isso na voz dela, nos momentos em que ela fala com o lobo, no momento em que o lobo fala com ela, você sente medo daquela voz do lobo. E isso é muito... É como eu falei, esse filme é muito imersivo mesmo. Ele consegue ser muito imersivo. Com certeza. E já falando sobre os porcos, né? A Bianca puxou eles aí. O que vocês acharam do desenvolvimento deles enquanto personagens, né? Eu comentei mais cedo sobre como o filme ele trabalha essa reconfiguração visual, né? E do quanto ele é rico nesse sentido, porque eles saem de personagens que são textualmente porcos para desenhados como porcos. E aí depois eles ganham características humanas quase numa questão de body horror, assim, né? Como os corpos deles vão se remontando e tal. O que vocês acharam deles enquanto personagem, assim, do arco que eles passam ao longo do filme? Eu gostei muito, assim, por algumas questões que a Bianca já falou, né? Essa questão, primeiro como a Maria, né, vai se ligando aos porcos, né, assim. E eu senti muito mesmo essa coisa que eu falei, né, dessa coisa dessa representação de pátria mesmo, assim, ela encontrando um companheirismo que talvez ela achasse que tivesse perdido, sabe, assim, naquelas figuras, e naquelas figuras ganhando forma, né, de diversas maneiras, né, como você citou, né, David, assim, essa coisa do textual, aí eles viram porcos mesmo, aí eles vão tornando humanos, mas ao mesmo tempo o processo ligado a isso, um processo de dor também, né, aí vai nessa coisa do pesadelo, né, porque não é bonito, né, o que acontece com eles, é pelo contrário, né, eles acabam, é uma coisa bem de body horror mesmo, assim, é assustador, né, como eles vão encontrando essa forma, assim, ao mesmo tempo que tem essa doçura no encontro deles com a Maria, sabe, assim, que é uma doçura que é contrastante com esse outro lado da situação que eles estão passando, né, é uma situação horrível. Então eu acho que o filme brinca bem com essas questões bem fabulares de tons da infância, né? Que é essa coisa do horrível e do
do horrível, do terror e do lúdico, sabe? Eu acho que os porcos passam muito por isso, nessas relações de transformação e de companheirismo que eles têm com a Maria, e no desenvolvimento deles até chegar no final, onde tem essa fase final da transformação deles. Então eu me peguei muito nisso, eu achei isso bem legal. Bianca? Eu gosto muito da transformação dos porcos. Eu gosto muito da Maria enquanto, assim, própria... Porque eles têm muito que vocês falam disso. Na relação deles tem muito do tradicionalismo. Tanto é a questão da pátria, a igreja e a família. Eu acho que a própria Maria tem essa representação bíblica, como vocês já falaram, que, querendo ou não, é uma mulher que acaba por ser mãe, vai descobrindo a maternidade aos poucos e vai criando todo aquele laço afetivo com elas, ensinando o que é Natal, por exemplo, e ensinando as tradições. E as crianças indo aprendendo isso e indo se humanizando à medida que elas vão aprendendo certos costumes e certas tradições, à medida que elas vão sentindo o afeto e sentindo o carinho. Eu acho isso muito bem construído, porque a transformação deles acaba por passar um pouco por isso. À medida que a Maria vai enxergando mais eles como humanos e eles vão se comportando mais como humanos, eles vão se transformando mais em humanos, literalmente. Eu acho isso muito bem construído. E mesmo as figuras que acabam por ser grotescas, é aquela coisa que a gente falava, tem a tal ternura porque a figura da Maria é uma figura que acaba sendo angelical, entendeu? O termo Maria acaba por lembrar qualquer um, que é o termo de uma mãe carinhosa, extremosa, entendeu? Uma mulher divinal quase, uma mulher meio angelical. Então, acaba que isso contrasta muito com os porcos e como eles são grotescos e isso fica muito bonito no filme, fica muito bem balanceado e fica um equilíbrio legal. Uhum. Nossa, e isso de construir a Maria enquanto um signo de mãe, né? Tipo, é tão legal que o filme ele vai tanto nessa questão da pureza que acaba que ele busca isso no cristianismo, né? E tal como a Maria cristã, ela também teve os filhos dela de uma maneira em que ela não precisou fazer sexo, né? Exatamente. Nossa, sim, verdade. Porque enquanto a Maria cristã ela foi abençoada e ela recebeu isso indiretamente, a nossa Maria ela adota as crianças assim, não intencionalmente. Né? J'ai la voz de Pedro. Hambre. 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 Ya vamos a comer. E aí a gente tem um lobo, né? Que é essa presença externa, ameaçadora. E é engraçado porque ele meio que não é um personagem no filme, né? Tipo, a gente acompanha alguns momentos de narração dele, mas nunca uma ação direta. Só que é muito foda como o filme que ele constrói, né? De novo, o Piodico constrói artes plásticas. E muito tipo assim, apesar dele ser um filme dessas construções plásticas, né, visuais, essa construção do lobo ela é totalmente indireta e ela funciona muito pra você enquanto você tá ouvindo, né? O momento que a Bianca já ressaltou aí da narração dele, né, e comparando ela com o pássaro na gaiola, é muito foda, porque a voz dele, ele meio que fala com uma complacência, assim, sabe? É uma calma, e você estranha muito esse contraste, né? Porque ele é essa figura ameaçadora que tá rondando a protagonista. Nossa, me pegou muito forte, assim, essa narração dele, eu não sei vocês. Sim, e é interessante que, vendo entrevistas dos próprios diretores, você vê que eles têm essa necessidade de que eles queriam criar meio que um conto universal, mas com esse cunho chileno, sabe? Eles têm o Chile de plano, mas acaba que eles vão buscar muitos elementos mitológicos. Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçada, a gente fez paralelo com Maria, mas, por exemplo, se a gente for buscar mais atrás da história que supostamente inspira a Maria, é a história da conceição do Hércules, não é? Que o Zeus, ele acabou violando uma mortal para ter o Hércules. Então, eu acho que também tem muito essa... E querendo ou não, a mãe do Hércules também era uma ninfa, que também tem essa imagem meio que quase angelical, não é? Não é tão angelical, porque as ninfas têm alguns atributos sexuais, mas elas têm essa imagem bonita, imaculada, como se fossem também, assim, uns anjos. Então, acaba que tem essa questão da própria religião ser uma opressora para as mulheres, porque Zeus estrupou uma mulher para ter o filho dele, tal como Deus, por exemplo, colocou um filho na barriga da Maria sem que ela desse um consentimento, querendo ou não, entendeu? Então existe muito também, a Maria, querendo ou não, ela fica com essas duas crianças porque ela tem que salvar elas de uma colônia, basicamente uma seita maléfica que prega religião e família e pátria a ferro e fogo, entendeu? Então tem muito acaba que a Maria
é uma crítica institucional em si. Por muito que as pessoas não enxerguem a figura da Maria enquanto isso, e a gente vê essa figura perfeita de mãe, tem muito desse subtexto político na história da criação do mito da Maria, que eu acho legal e que acho que eles usaram muito bem aqui nesse filme. Concordo com tudo que a Bianca falou, e também acho interessante que esse trabalho de câmera que a gente falou só ressalta essa ameaça invisível e essa força assustadora do fascismo, né? Que o lobo representa escondido nas trevas, né? E essa figura maléfica que ele é enquanto ser mesmo, sabe? Assim, e do que ele pode fazer, essa força abusadora, sabe? Eu acho que o jeito que os movimentos de câmera são feitos, assim, toda a fotografia do filme só contribui pra isso, sabe? É muito forte. Ele é uma entidade, né? Ele em momento nenhum toma figura. Ele é simplesmente um ideal que oprime aquelas pessoas. E o papel do lobo é muito interessante nesse filme. Não, isso é bacana porque por meio da técnica, né, o filme consegue transmitir os sentimentos que ele, enquanto ser, transmite, sabe? Eu acho isso muito legal que o filme consegue fazer. Total. Cara, e é foda isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa figura do lobo que é visível, né? Ela é essa representação do fascismo, e a Bianca contrastou isso com a questão da Maria, ela ser meio que essa crítica política a isso, sabe? A personagem do filme, ela acaba, a nossa Maria, né, no caso, ela acaba também assumindo esse papel indiretamente, e aí no fim ela acaba sofrendo pelas consequências do que foi imposta a ela, né? Porque, tipo, toda a trama, né? E tudo acontece porque os porcos surgiram e ela tinha medo do regime autoritário, ela resolve criar eles, né? Tentando escapar daquilo, mas no fim o refúgio da fuga dela acaba respingando nela, né? E vira uma consequência direta pra ela, no qual ela tem que apelar meio que pro próprio lobo enquanto entidade, assim. Eu acho isso muito legal no filme. Como todas as Marias, se você parar pra pensar. A mãe do Hércules também ficou numa situação lastimável e teve que apelar para Zeus. A Maria, mãe de Jesus, também ficou numa situação lastimável por perder o próprio filho e teve que apelar a Deus. Entendeu? A própria figura da Maria, eu acho que a Maria em si é uma figura muito, muito interessante e que a gente raramente para pra pensar na complexidade que a mãe de Jesus carrega, mas é um papel bastante complexo. Não, sem dúvida nenhuma. Porra, muito legal isso, né? Tipo, o podcast foi do assunto do filme pra quase um efeito Joseph Campbell, assim, de pesquisa de culturas e mitologia, né? Eu acho que também é um pouco a intenção dos diretores do filme. Exatamente. Não, sim, acho que, tipo, todas essas tentativas deles de conseguirem criar um caráter universalista pra história funcionam bem, né? Tipo, tanto em termos de nomes, quanto iconografia, né? A questão do conto de fadas, ser literalmente, né? O lobo, os animais têm os porcos, sabe? É realmente isso mesmo. Até ela ser Maria, né? Tem todo esse caráter bíblico, mitológico que a gente falou, mas também tem a Maria lá do João Maria, né? Que você pode pensar também. Tem várias questões, né? Chapeuzinho vermelho. Tipo assim, todo país, eles podem, na dublagem ou na legenda de adaptação, eles podem simplesmente adaptar o nome pro equivalente deles a Maria, né? Porque nos Estados Unidos tem a Mary, na Europa tem esse negócio de Hansel e Gretel e tal. Então, tipo, isso é legal e é uma característica que vai acompanhar o filme, assim, pra sempre. Então é isso, né? A gente tá rendendo papo, mas vamos pras notas e considerações finais, começando pelo Diego. Pô, então, gente, gostei muito do filme, assim, concordo com a Bianca, fiquei bem imerso nele, principalmente toda a parte estética, de como toda a parte estética ele consegue dizer todo o subtexto dele, assim, acho isso muito interessante, assim, eu fiquei bem interessado no filme, diferente assim, não foi um filme que, assim, me abalou emocionalmente e tal, me deixou tão ligado, assim, mas me deixou bem admirado, sabe, bem admirado por tudo que eles conseguem fazer tecnicamente e como tecnicamente eles conseguem dizer tudo que eles querem e dar mil para vários debates e visões como a gente teve aqui, sabe assim? E dizer o que eles querem dizer com o máximo da mídia, né? Da forma de arte que eles estão, que é a animação, da forma mais cinematográfica possível. Então isso me deixou bem interessado no filme, sabe, assim, todo esse subtexto que ele tem por trás. Então minha nota pegou um 4, assim, gostei muito. Então, eu vou dar um 5 pra esse filme, porque eu acho ele impecável. Não tem como, pra mim. Eu fiquei horas vidradas vendo o making of do filme, porque eu acho surreal a forma como ele foi feito. É maravilhoso pra mim. Então é um 5, definitivamente.
Eu vou de intermediário, né, cara? Eu tô a própria Gabriela Priori aqui nesse programa. Eu vou dar um 4,5, porque eu acho que o filme ele é visualmente muito fantástico, assim, né? E tem todos esses lados que a gente pontuou, a questão mitológica dele e a facilidade com que ele consegue criar signos dentro da animação e signos de gênero, sabe? Pô, ele é um filme que, como a Bianca falou, ele é imersivo. Eu diria que é até meio hipnótico, assim, sabe? Porque você não consegue parar de olhar e seus olhos vão seguindo as transformações, assim. Esse lado dele é muito fantástico. E, tipo, o filme não me pegou tanto emocionalmente, assim, igual aconteceu com o Diego, mas eu acho que todo o aspecto dele visual... Eu falei, inclusive, que ele não me pegou emocionalmente, assim, tanto, assim. Eu falei o contrário disso, assim. Mas foi o que eu acabei de falar. Ah, tá. Assim como o Diego. Agora entendi. Porra. Enfim... Mas eu acho que todo o aspecto sensorial dele, sabe? Essa tensão crescente, a gente comentou, essa atmosfera de pesadelo, me deixou muito vidrado no filme. Cara, gostei demais. Pra mim é um 4,5. Perfeito. Pô, se gostou demais, dá 5. Não, 5 pra mim só obra-prima, né, cara? Que mudou minha vida. Tipo no Gigante de Ferro, aconteceu o mesmo julgamento, né? Aconteceu a mesma coisa, olha só. Não, então só de raiva é um 5, tá, gente? Qualquer coisa. Pode ser que eu reveja essa nota com o tempo. Com certeza ele é um 5, ele é um filme visualmente fantástico aí, direção de arte espetacular. É uma grande obra-prima das artes plásticas. O Diego tá errado de novo, assim como ele estava errado no podcast Gigante de Ferro. Então é 5, né? E a média dele vai ter que ficar 4,5, porque alguém não deu 5 nem 4,5, que foi o Diego. Acontece. Então é isso, né, gente? Lembrando que as nossas redes sociais você encontra como pinguim.dançarino. Você pode me encontrar no Twitter como david.ruan3p, é D-E-I-V-I-D, meu nome, ou no Instagram como David R da Purificação. O Diego, você encontra os textos dele no SiriusCast, no Cineplot. Ele também tem um canal de cinema, né, chamado Fiz Cinema. Ele tem um blog próprio chamado Fiz Cinema, né, tal como o canal. Ele tá lançando um livro de cinema com a nossa amiga Carissa Vieira, que já participou aqui, e com a Marina Rodrigues, né, que é especialista em legislação do audiovisual. Tem mais alguma coisa aí, Diego? Tem o Fita Errada, que eu tô lá, e é isso, né? É isso por enquanto, assim. Tem o Fita Errada. Sim, me sigam no Instagram e no Twitter como @diocora2. E é isso, gente. Isso aí. Bianca? Eu sou uma pessoa introvertida, mas se vocês gostarem da minha voz, não sei, tem mais alguns episódios que eu participo do Pinguim. Que eu participo do Pinguim Dançarino. E tem também um podcast que eu participo de terror, que chama Horror no Ar, e que eu participo em alguns episódios ocasionalmente, mas vale muito a pena ouvir o trabalho dos meninos, e é isso. Até do Jabor? Eita, nós! Inclusive... O Jabu, ele tem alguns defeitos, como gostar de Sexta-feira 13, mas também vale a pena ouvir o Jabu, que ele também é interessante às vezes. Muito raramente, às vezes, muito raramente. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Até, gente. Falou! Don't tell